Bem, meus queridos irmãos, estamos iniciando o mês de maio e dentro do calendário da programação da igreja, uma ênfase maior está sendo dada à família como projeto, família como uma articulação do Criador para o bem-estar, para a felicidade, para a alegria da sua criatura. E o desejo do Criador para o bem-estar das suas criaturas, este desejo vem expresso através desta instituição, que é a família. A igreja está envolvida neste momento, ao longo deste mês, conclamando as famílias para que efetivamente participem, do culto doméstico, com a leitura da Bíblia, com momentos de oração, enfim, criando momentos de edificação e de fortalecimento nos relacionamentos da vida em família. A propósito disto, estatisticamente, nesta manhã, qual é a representação de famílias que temos na igreja? Levantem os braços, por gentileza. Graças a Deus temos uma quantidade expressiva, significativa de famílias da Igreja Batista do Campo dos Afonsos presentes neste culto, quando iniciamos a nossa jornada ao longo do mês de maio, conclamando todas as famílias para que estejam unidas, coesas, e que essas famílias estejam trabalhando pela excelência, pela qualidade do relacionamento no contexto da vida familiar, da vida matrimonial, da vida conjugal. Nós conhecemos uma série de textos. Efésios, capítulo 5, Colossenses, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, falando da necessidade de que haja shalom, no sentido de que haja bem-estar no contexto da família e que este bem-estar esteja visivelmente, de maneira gestual, de maneira verbal, presente no relacionamento entre marido, mulher, pais e filhos, e extensivamente para esta família periférica, compostas de tios, avós, primos, enfim, isto que chamamos de parentesco. Mas eu quero usar nesta manhã um texto que se encontra em Provérbios. E, meus irmãos, Deus tem me dado o privilégio de toda vez que eu sou convocado para proclamar e anunciar a palavra, Deus tem edificado a minha vida, porque eu tenho podido, ao longo de todos estes anos, aprender ainda mais sobre o valor, sobre o significado, sobre a razão de ser da família na minha vida e extensivamente na vida dos meus familiares. Provérbios, capítulo 24. Parte do que é dito neste capítulo nós encontramos em Cantares ou Cânticos dos Cânticos, no capítulo 2, não só sobre a qualidade física da construção chamada casa, mas também na elaboração metafórica, simbólica do que significa casa, lar, para a vida daqueles que se servem da família como um canal de bênção nas suas vidas.
Nos versículos 3 e 4, nós lemos: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. É a proposta do autor deste texto, inspirado pelo Criador, pelo Senhor. E o que aqui está dito, meus irmãos, não se aplica somente às famílias chamadas ou denominadas cristãs, que estão no contexto e que estão abrigadas através da macrofamília, que é a família de Deus, espalhada sobre a face da terra. Mas o que o autor bíblico está propondo, inspirado pelo próprio Senhor, é que estes elementos sejam vivenciados, porque com a sabedoria se constrói o lar, se edifica a casa. E sobre a prudência, este lar, esta casa está firmada. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. A linguagem artística aqui dá condições da gente imaginar tudo de bom que Deus tem disponibilizado para que efetivamente nós nos apropriemos de tudo que Deus tem disponibilizado para que esta imagem possa de alguma maneira ser vivenciada, possa ser sentida, possa ser experimentada a partir da nossa própria família. Mas eu gosto de uma outra versão que diz exatamente assim: é preciso ter sabedoria para construir uma casa, para construir, edificar uma família, e entendimento para edificá-la sobre fundamentos sólidos. Porque com a sensatez se constrói uma casa e com a prudência ela se consolida. A semelhança de uma obra de artesanato, com destreza e com habilidade se constrói o lar, se edifica a família. Esse construir aqui lembra exatamente a habilidade, a percepção que aquele que trabalha com artesanato precisa ter para poder gerar, formar, elaborar, construir o seu produto, e que ele seja bom, que ele tenha excelência, que ele tenha beleza, que ele tenha qualidade e que desperte o desejo daqueles que o veem. Assim também deve ser a família. Nós vamos orar uma vez mais, agradecendo a Deus pelas famílias aqui presentes nesta manhã e de maneira extensiva, pedindo pelas famílias na Igreja de Cristo e por aquelas famílias ali no Nepal, no Chile, enfim, em tantos outros locais, não é? Famílias ali no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, onde a segregação racial ainda continua fazendo vítimas. Se alguém teve a oportunidade de ouvir a mensagem do pastor da Primeira Igreja Batista de Geórgia, esta semana foi realmente um chamado para que a família cristã continue trabalhando para que a igualdade, para que a fraternidade sejam valores presentes na vida de todas as pessoas. E que as pessoas não se destruam como estão se destruindo ao redor do mundo. Querido Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra, ela serve como farol, ela serve como ponte, ela serve como base sólida para a legitimação das nossas famílias
e para que estas famílias sejam famílias segundo o coração de Deus. Ó Deus, dá-nos uma compreensão do significado de viver em família. Mas não só a compreensão, o senso do dever e da responsabilidade para que estejamos dentro da tua missão, da tua visão e dos teus valores para a família como um projeto do teu coração para a edificação e bem-estar da tua criatura. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, é o mês da família. Nós damos graças a Deus porque hoje, nesta manhã, casais da nossa igreja estão trabalhando com a nossa filha ali em Padre Miguel, não é? Participando do encontro de famílias. E nós temos mais de um casal ali presente, ajudando, não é? Aquela igreja que foi organizada e constituída pela Igreja Batista do Campo dos Afonsos. Mas nós agradecemos a Deus porque inúmeros dos nossos casais de liderança com família aqui na igreja têm tido também a oportunidade de ministração em muitas outras igrejas aqui no campo carioca. Hoje o Wendel e Bené, Ulda e Ana Cristina estão trabalhando lá em Moça Bonita, não é? Padre Miguel. Jairo e Ana Lígia têm tido a oportunidade para inúmeras palavras em igrejas. Roberto e Márcia estão também se preparando para falar sobre família. Enfim, esta igreja tem desenvolvido um ministério, porque este, com certeza, é o desejo do líder espiritual desta igreja, pastor Joaquim. A primeira igreja batista presbiteriana independente ali na Praça da Bandeira, que é uma igreja referencial dentro do grupo presbiteriano, já nos procurou porque eles querem implantar Casados para Sempre e querem fazê-lo até o mês de junho deste ano. Nós estamos, neste momento, meus irmãos, atendendo, através dos cursos que ministramos, Casados para toda a Vida e Paz para toda a Vida, uma quantidade expressiva de famílias, de casais. Então, nós estamos semanalmente, às terças-feiras envolvidos, às sextas-feiras estamos envolvidos e aos sábados estamos igualmente comprometidos. Mas o desejo do nosso coração é que neste mês e nos meses subsequentes, a igreja se desperte para este momento de aliança com Deus. E quando nós lemos Gênesis capítulo 17, é bom que se tenha em mente o que foi proposto a Abraão quando tinha 99 anos, foi igualmente proposto para Sara. Para que aquele casal, para que aquela família fosse uma família íntegra. Aquela família fosse uma família amiga de Deus. E que andasse na presença de Deus. Porque Deus faria daquela família uma grande nação. Uma família extensa sobre toda a terra. E hoje, com certeza, quando pensamos num sentido transcendental, nós entendemos que o que foi prometido como aliança lá no passado, nos alcança e nos beneficia hoje, aqui e agora. Mas estamos falando de família e eu não sou sozinho. A minha família é composta de eu, Rejane, e mais 3 filhos, e 2 noras, e 5 netos, não é? E esta família tem uma extensão periférica, não é? As minhas cunhadas, o meu cunhado, a minha concunhada, né? E assim os primos dos meus filhos que se tornaram de uma maneira, né, por adoção, meus sobrinhos, enfim.
esta família ela está crescendo, ela está se agigantando, ela está se expandindo. E eu acredito que o mesmo esteja ocorrendo com outras famílias ou com as famílias que estão conosco aqui nesta manhã. Portanto, a partir desta proposta do texto de Provérbios, sabendo da responsabilidade, conscientes do dever e atuando no contexto da vida em família, da vida matrimonial, da vida conjugal, para a edificação da nossa família, e esta ação ela tem que ser voluntária. Ela não pode ser forçada, ela não pode ser coagida. Deus quer que façamos da vida em família e dos relacionamentos que ornamentam esta vida em família, Deus quer que façamos um verdadeiro monumento, um verdadeiro estandarte, porque é desta maneira que nós estaremos cumprindo, como família, a nossa missão, a nossa visão e expandindo os valores que devem alcançar homens e mulheres, indistintamente presentes em todas as famílias. Como é a sua família? É aquela família horizontal, é aquela família vertical, é aquela família inclinada de 45 graus. Como é a sua família? Eu coloquei no texto de hoje que família, eu poderia fazer uso daquela imagem que Marcílio de Oliveira fez daquele hino. Família é como uma colmeia. Colmeia é um conjunto de abelhas, não é? Que chegam e que saem a todo momento. E que essas abelhas acabam gerando um certo ruído, fazem um certo barulho. Mas a ideia de coesão, de unidade, de harmonia é tão forte que quando alguém se aproxima para se intrometer lá na colmeia, o que acontece? É expulso, não é? Com o ruído e com as ferroadas dos integrantes daquela família de apicultura, né? Vamos lá. Irmã Regiane, por gentileza, faça a continuação, lendo um texto do pastor Noélio, onde ele fala o que é família. E faz isto de uma maneira em prosa, mas versejando e de maneira muito gostosa. Isso é questão de família mesmo, né? Eu não queria ler, falei para ele que não poderia, mas ele... Lá em casa tem o chefe, não é isso? Pois é, mas a Bíblia também diz, né, que a gente tem que obedecer, né? Então, Noélio Duarte escreveu sobre família, assim, família todos temos, dela viemos, nela nascemos, então crescemos. Para uns, a família é só o pai, para outros, só a mãe. Muitos só têm o avô, mas é família, sinônimo de calor. Tem família que é completa, repleta, discreta, seleta, aberta. Outra é engraçada, atiçada, afinada, engrenada, esforçada, empenhada. Mas tem família complicada, indelicada, desajustada, desacertada, debilitada. Família é assim. Lá não temos capa. Nada nos escapa. Máscaras, como usar? Não dá para enganar. Às vezes queremos fugir, fingir, mas isto é apenas mentir. E é lá, dentro de casa, que surge, cresce, aparece o lobo voraz, o urso mordaz, elefantes ferozes com tromba e tudo, leões velozes com unhas e dentes inclementes. Família é lugar onde convivem os diferentes. Um é risonho, outro tristonho. Um é exibido, outro inibido. Um é calado, outro exagerado. Um é cabeludo, outro textudo. Um é penteado, outro descabelado.
Família é assim. Nunca é possível contentar, pois onde há diferenças, haverá desavenças. Como a todos agradar? Mas entre todos os valores cultivados entre nós, há algo como uma voz muito enfática a dizer: cultive a educação, faça lazer, haja afeição, dê carinho, tudo aos seus. Mas o maior valor, maior até que o amor, é cultivar a Deus. É com este sentido de que família realmente é um espaço de exercitar relacionamento e trabalhar para que o relacionamento tenha qualidade e tenha excelência. Eu lembrei que a família é a célula máter da sociedade. A família é considerada como berçário da natureza humana. E quando assim me expressei, eu estava tendo em mente não só o que diz a palavra de Deus, mas também uma série de colocações que são feitas através da ciência chamada sociologia, quando lembra que a família, ela é básica para que a sociedade se desenvolva através dela. Ela é fundamental. E estudos têm mostrado que as civilizações e culturas começam a se desintegrar quando as famílias entram em processo de decadência. Este é um trabalho que tem fundamentação científica. Vivemos um período chamado período de desconstrução de valores. Estamos numa fase muito especial da história chamada de pós-modernidade. O que era errado passou a ser tido como certo, o que era tido como correto passou a ser questionado e até entendido como não legítimo, como não verdadeiro. Mas a família, que é esta instituição base, porque dela, desta célula principal, que é a célula máter, a família depende todo o organismo social, o macro-corpo, a macro-família, que é a sociedade, ela também tem uma finalidade. Ela, ao longo da história e da cultura, nós encontramos famílias em todos os segmentos, de diversas maneiras. E hoje nós estamos vivendo um momento muito complexo, muito difícil. Que tipos de famílias nós conhecemos hoje e estamos convivendo com elas hoje? Esta semana alguém dizia, bem, porque nós somos conservadores, então nós vivemos assim. Não, porque nós temos valores que são princípios. Então nós nos alinhamos com uma linha tida como conservadora de pensamento. Mas esta linha de pensamento é coerente. Ela tem veracidade com as verdades bíblicas. Então não é porque eu sou conservador que eu vivo desta maneira, não. É porque eu tenho valores muito bem definidos e estabelecidos. Então eu me alinho com este grupo que pensa em função desta maneira. Que tipo de famílias nós conhecemos hoje? Biblicamente, nós entendemos família como o encontro de um homem e de uma mulher, e de uma maneira muito harmoniosa e construtiva se juntam, geram uma família com a presença de filhos. Mas hoje, nós estamos presenciando famílias
E há uma palavrinha que entrou na convivência das pessoas, uma palavrinha chamada gênero. Na semana passada, participei de uma reunião da Secretaria Municipal de Educação, e a ordem foi a seguinte: bem, nós já temos nas nossas escolas documentos que dizem, se o João quiser ser chamado de Maria, ele tem que ser respeitado, ele vai ser chamado de Maria. Se ele disser, olha, eu não quero mais usar calça comprida, eu quero vir de saia ou de vestido, é preciso aceitá-lo. Se ele disser, agora eu vou usar o banheiro feminino, você não pode impedir, porque senão você estará sendo punido pelo poder público. Isto é inadmissível. Sejamos honestos, sejamos sinceros e sejamos criteriosos a partir da palavra de Deus. Hoje nós temos os casamentos homoafetivos, homens com homens e mulheres com mulheres, famílias totalmente diferentes. Nós não estamos aqui neste púlpito para criticar, censurar as pessoas, mas estamos aqui para constatar que tais modelos sociais, com certeza, não estão presentes no texto bíblico, na palavra sagrada, que é a palavra de Deus. E dentro de nós, meus irmãos, surge um questionamento: a quem nós obedeceremos? A quem nós seguiremos? Eu creio que Josué, quando juntou o povo naquele pacto de Siquém, no capítulo 24 do livro de Josué, ele tinha em mente a missão, a visão e valores que necessitavam estar presentes na vida de todas as famílias do povo de Israel. E no capítulo 24, versículo 15, Josué é enfático. E ele disse mais ou menos assim: eu não sei o que vocês como família vão fazer. Eu não sei o que vocês como família, que Deus vocês vão cultuar. Mas de uma coisa eu sei: eu e a minha casa... Ah, meus irmãos, o mundo de hoje precisa ouvir o brado desta declaração. O mundo de hoje precisa ouvir, e ele vai ouvir através da fidelidade, através da honestidade, através da integridade de famílias que têm o Senhor não só como seu pastor, mas de famílias que em obediência se colocaram como servas e reconhecem a soberania efetiva de Deus em suas vidas. Este é o nosso testemunho, esta é a nossa proclamação, esta é a nossa divulgação dos valores que precisam estar presentes. E quando Deus legitimou a família num espaço lá no jardim, numa região chamada Éden, ele o fez no sentido de que a união, o relacionamento, a proximidade, isto tudo pudesse vir em benefício, em bem-estar da sua criatura. Homem e mulher que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E depois que Deus fez homem e mulher, Deus bradou de maneira superlativa, dizendo, e viu Deus que tudo que tinha feito, inclusive a criatura, era muito. Para a criação, a expressão bom. Mas para o homem e mulher feitos à imagem e semelhança de Deus, tudo muito bom. E é preciso estar atento a esta partícula, que é uma partícula explicativa e restritiva. Como eu tenho tratado, como eu tenho valorizado a minha família. Que tipo de relacionamento nós temos mantido no contexto da família, para que através do relacionamento dos seus integrantes, esposo, esposa, filhos,
esta árvore possa florescer como árvore frondosa. E a semelhança daquela expressão que Jesus usou, se referindo a uma árvore de mostarda, ele lembrou que ela é tão preciosa que as aves do céu vêm e se abrigam na sua copa, na sua folhagem. As nossas famílias também precisam ter esta folhagem para poder abrigar muitas outras famílias que precisam de ajuda, de apoio, de amor, de carinho, de respeito, de solidariedade, que precisam ser efetivamente abraçadas e amadas, e que através do testemunho, da vivência destas famílias, estas famílias possam experimentar a grandiosidade do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nós precisamos ter sabedoria para construir o lar e firmá-lo de maneira prudente, de maneira consistente, sobre bases permanentes, sobre princípios que não mudam mesmo quando vivemos este momento de abalo sísmico social. As nossas famílias precisam estar firmadas. É sobre isto que leremos logo mais no culto vespertino. Quando Jesus encerra o Sermão da Montanha, falando da casa que foi construída na areia e da casa que foi edificada sobre a rocha. Ah, meus irmãos, estas verdades que as usamos para expressar o desejo de segurança no mundo físico, através da construção dos prédios que abrigam as famílias, é preciso ter este mesmo empenho quando trabalhamos com a linguagem na sua expressão simbólica, metafórica ou conotativa. Devemos ter igual empenho para que haja segurança, para que haja firmeza, para que haja estabilidade da família. E que estes valores presentes deem à família a sustentação que ela precisa. Porque família não é simplesmente a expressão de uma classificação institucional e social. É muito mais do que isso. Família é este projeto que nasceu no coração de Deus. E nasceu no coração de Deus para a felicidade e o bem-estar, para a realização da sua criatura. Homem, mulher e filhos. Agir com sabedoria para construir o lar e firmá-lo de maneira consistente sobre a prudência. Quando olhamos para a família como projeto de Deus, nós descobrimos que ela tem uma missão. E a pergunta é esta: será que estamos conscientes da missão da nossa família? E eu me pergunto, será que eu estou consciente da missão da minha família? Será que nós, como igreja, este reunido de famílias, estamos conscientes da nossa missão? Ah, meus irmãos, entendo que a missão da família, como um projeto e criação de Deus, ela deve gerar com qualidade e excelência, na dependência de Deus, um ambiente adequado
gostoso, edificante para os membros que a integram e logo em seguida, num efeito cascata, a missão da família se espraia, se estende, ela se intensifica, ela se derrama. Usando uma figura que está bastante em voga esses dias, ela deve, à semelhança de um bom vulcão, liberar lavas. Ela não deve, não pode reter só para si essa expressão da sua missão. Ela tem o compromisso, marido e mulher. E quando se juntam duas pessoas oriundas de lugares diferentes, de culturas distintas, é o ambiente propício, como eu digo, né, para a competição, para a concorrência, para o conflito. Cada um quer ser melhor do que o outro. Isso é natural do ser humano. Mas é preciso, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, aprender a trabalhar essas diferenças que ficam muito evidentes através dos nossos temperamentos. E Deus quer que os nossos temperamentos, sejam esses quais forem, sejam controlados pelo Espírito Santo. Porque é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos prepara para que o viver seja de fato auspicioso. Aconteça o que o texto bíblico diz. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. E com certeza o que há de mais belo, o que há de mais precioso, é esta maneira afetiva de tratar o outro, que nos ajuda a crescer e que conosco trabalha na edificação da família. Para entendermos melhor o que isto significa, como dever de casa, ler Cantares de Salomão faz bem para todos, independentemente da idade. Porque ao lermos Cantares de Salomão, irmã Conceição está rindo, né? Olhando ali para o seu esposo, né? Nós somos como que motivados, porque o estímulo já temos, a trabalharmos pelo envolvimento, pelo comprometimento, né? Pelo aquecimento das relações em família. Isso não é fácil. Isso não é fácil num mundo tão acelerado como nós estamos vivendo. Onde quando chegamos em casa, entramos no nosso mutismo, entramos no nosso silêncio e não queremos ouvir ruído nenhum. Meus irmãos, isto é péssimo. Isto vai deteriorando a qualidade do relacionamento que precisamos ter em família. E alguém escreveu que para muitos casais, a instituição social e eclesiástica chamada igreja é uma espécie de refúgio, de esconderijo. E nós não podemos permitir isto de maneira nenhuma. Há uns 5 anos atrás, eu estava participando de um encontro onde Ronaldo Lidório, uma das figuras missiológicas mais notáveis da atualidade, falava exatamente sobre o valor, sobre a importância da família no contexto de missões. E ele foi muito claro, ele foi muito taxativo quando disse que uma família que não exercita a comunhão aqui, jamais poderá ser mandada para um campo missionário, porque ela não vai vivenciar isto lá, o que ela não vive aqui. E ele foi acachapante, ele foi determinante. Então ele
falava sobre a importância, sobre o valor da família unida, coesa, fortalecida aqui, e que em indo passa valores do reino, e estes valores edificam e constroem vidas e famílias. Portanto, a missão da família é que aqueles que vivem e convivem dentro de um mesmo espaço gerem relacionamentos qualitativos, relacionamentos de excelência. E isto deve marcar o relacionamento do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, dos filhos e dos demais participantes. Mas família, como projeto de Deus, também lembra que Deus, ao legitimar a primeira família e colocá-la naquela chácara, naquela quinta, não é? Que é denominada jardim, lá na região do Éden, ele deu a esta família uma visão. É de que a família deve se tornar referência onde ela está plantada. Esta foi a visão de Deus para a edificação da família e para a edificação das suas criaturas. Uma família cristã, uma família que tem o Senhor como seu conselheiro por excelência. Não é fazer de Deus apenas um hóspede, que chega para a primeira refeição, depois se ausenta, chega na hora do almoço, chega na hora da janta e se vai. Não. Família que faz de Deus o seu conselheiro permanente, que pede deste conselheiro sabedoria, para que possa trabalhar com destreza na formação desta tapeçaria que é a família. Esta é a visão que Deus quer que tenhamos, para poder abençoar outros e sermos categóricos na nossa maneira de ser, para que o nosso testemunho seja eficiente. Quando Paulo escreve para os crentes lá de Filipos, ele diz que aqueles crentes, através das suas famílias, deveriam resplandecer como astros no mundo. Qual tem sido a intensidade da luz que a minha família tem emitido onde eu vivo? Qual é a intensidade da luz do farol que a sua família tem sido onde você vive, meu querido irmão? Qual é a firmeza e estabilidade da sua família como ponte para um lugar seguro para as famílias com as quais você tem tido a oportunidade de conviver? A palavra de Deus nos conclama. E por isso eu citei a experiência de Josué. Querendo ou não, meus irmãos, onde a minha família estiver, onde as nossas famílias estiverem, elas serão bênção ou maldição. Então o desejo do nosso coração é que no desempenho da nossa missão e na prática da nossa missão, vivamos aquilo que Deus disse a Josué: onde pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado e será lugar abençoado. Meus irmãos, com certeza o mundo está necessitando. O mundo está desejoso desta família que tenha consciência de que ela é célula máter para a construção de uma sociedade sadia, saudável
e abençoada. Foi isso que El Shaddai, o Deus da montanha, a expressão mais antiga de Deus na Bíblia, foi isso que El Shaddai disse a Abraão e Sara: sê uma benção. Anda na minha presença, porque eu estou fazendo contigo uma aliança. Em ti serão benditas, abençoadas, afortunadas todas as famílias da terra. E com certeza, meus irmãos, esta bênção da aliança, feita há milhares de anos, ela está presente entre nós. E ela nos cobre, ela nos abençoa, ela nos fortalece. E ela nos convoca a pensarmos no valor, no significado da nossa família. Não só no contexto da igreja, mas no contexto da nossa comunidade, junto à nossa vizinhança, onde nós estamos vivendo. Será que onde eu estou vivendo como família, eu estou projetando a visão de Deus e a missão de Deus para a vida da minha família? Será que através da minha maneira de ser e de viver e de relacionar-se, eu estou testemunhando os valores? Será que nós como família estamos criando as condições de vivência, não só para os membros da nossa família, mas também convivência afetiva, amorosa e prestativa para com aqueles que nos rodeiam? Meus irmãos, estamos começando este mês, e com ele o Ministério da Igreja está propondo desafios. E alguém um dia declarou: se você não muda, então nada muda. O que nós queremos é que Deus transforme as nossas famílias, e que as nossas famílias se tornem bênçãos, e que quando olharem para as nossas famílias, vejam na constituição dos seus integrantes sobriedade, justiça e piedade. Porque é isto que Deus deseja para a família que Ele criou com tanta dedicação, e que depois de criá-la disse que era muito boa, para que ela seja de fato família segundo o coração de Deus, e que no nosso viver estejamos demonstrando, que nós estejamos efetivando que a nossa família, que ocupa uma casa e que pela excelência do seu relacionamento gera um lar, seja uma casa de bênção. Que mesmo vivendo dias tão difíceis, a nossa casa, a nossa família, possa experimentar a vivência como um pedaço do céu. Que a nossa família, na comunicação, na transmissão e na efetivação dos valores que Deus deseja para a família, o mundo veja que nesta família estão reunidos adoradores que exaltam, que glorificam o Deus verdadeiro. E que o mundo, em olhando para as nossas famílias, constate: não somos uma família perfeita, isentas de dificuldades relacionais, mas criamos um ambiente onde Jesus tem prazer em ficar
E o Espírito Santo que caminha conosco tem prazer em habitar. E aí a segunda parte deste versículo que mostra a beleza de que na casa da pessoa sábia, os quartos, né? E há uma expressão que diz que esta casa é grande, ela é espaçosa, porque ela está edificada sobre 7 colunas. No capítulo 14, versículo 1 de Provérbios. E nesta casa há prosperidade, porque amor e vida. E nós continuaremos pedindo a Deus que faça do nosso lar um lugar de harmonia. E que do nosso coração Ele faça o seu sacrário, a sua casa, a sua habitação. E que como consequência de tudo isto, que como famílias, segundo o coração de Deus, possamos dizer ao Senhor: Senhor, um dia nós te recebemos, e sem a tua presença, sem a tua companhia, nós, como família, jamais saberemos viver. Que Deus nos abençoe. E que Deus, através do seu Espírito, faça de cada família uma família segundo o coração de Deus, para a execução da missão, da visão. Visão, missão e testemunho de valores. Vivamos nesta dependência, mas também sejamos proativos, construindo sobre a rocha, hoje e sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos colocando este desafio, esta semana, o estudo do Salmo 127, e neste Salmo gostaria que estivessem atentos para 4 grandes verbos ativos: o verbo construir, o verbo guardar, o verbo desfrutar e o verbo preservar. Nenhuma família terá êxito sem que faça uma parceria de excelência com Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, nesta hora. Meu apóstolo, por gentileza. Então vamos cantar este cântico. Eu fui falando os seus versos. Não faz muito tempo, Eichel esteve conosco aqui, não é? No ano passado nós utilizamos este hino, não é? Através do grupo de louvor da igreja, e cantamos com bastante entusiasmo. E nesta manhã, abrindo, escancarando, vamos dizer assim, tudo o que queremos fazer para Deus através do mês do lar, contando com o apoio das famílias da igreja, cantar que a nossa casa seja uma casa. Quem está desejoso que a sua casa seja uma casa de bênção? É uma pergunta prosaica, sem muita significação, no sentido de obter uma resposta. Mas eu creio que este é o desejo do coração de cada um de nós. Então vamos cantar. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nele estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus
verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais haverá viver sem ti. Faça, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. É isto. Faça da sua casa, faça da sua família um espaço relacional de amor estimulante. Amor genuíno estabelecido sobre o amor ágape. Cultivar a vontade de Deus na vida de todos os seus membros. Criar o hábito de vida de envolver o cônjuge em todos os momentos. Como família, esta família deve adornar-se deste sentimento que é o amor motivado pelo próprio Deus. Portanto, para que a sua família seja esta família abençoada, faça com perseverança tudo o que puder para agradar o seu cônjuge e satisfazer as necessidades e desejos dele ou dela. Mostre constantemente o respeito e honra ordenados nas Escrituras. Quer seu cônjuge, na sua opinião, mereça ou não. E para tornar este ambiente feliz e abençoado, evite a qualquer custo criticar o outro, o seu cônjuge. Que Deus nos ajude e que sejamos fortes e resilientes na vida em família, para que essas verdades continuem ornamentando, enfeitando, embelezando esta família estabelecida com sabedoria sobre bases de prudência. Pastor, ora por nós. Amém. Vamos orar então, irmãos. Nós vamos fazer uma coisa, pastor Isaías. Eu quero, com base nisso que o irmão acaba de nos desafiar, quem sabe nesta manhã, muitos dos irmãos aqui queiram colocar as suas casas, o seu lar, diante do Senhor. Há uma proposta aqui, com base no Salmo 128, que temos no nosso encarte, para você utilizar esta semana, primeira semana do mês de maio. Eu não sei quantos fizeram como meta nobre, transformaram a sua casa, a sua família, o lugar onde você vive,
como um lugar de adoração. E você, a partir da palavra que ouvimos hoje, se sente desafiado a isso. Quantos nesta manhã gostariam de pegar este encarte e dizer assim: eu tomo isso como meta na minha vida. Eu quero tornar o meu lar um lugar de harmonia, de lugar onde Jesus tem prazer em estar. Se é assim, pegue esse folheto, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu sei que nós vamos ter um grande número de pessoas aqui. Não há problema não, traga. Pegue isso, está no encarte do seu boletim. Vem aqui à frente, traga isso. Traga, vem aqui com a sua família, com a sua casa. Domingo que vem nós vamos ter a ceia pela manhã. As famílias da igreja do Grifac estarão organizando esta ceia. E vai ser a família que vai estar ministrando. E sabe, irmãos, o pastor Isaías estava pregando e na sua última palavra aqui, ele falava orientações para o marido e para a mulher. Mas talvez você esteja aqui e diga: mas sou só eu. A minha casa, aqui na igreja, só eu represento a minha família. Você é a sua família. Talvez você não seja casado, seja viúvo. Talvez você viva com parentes. É a sua família, é a sua casa. É o lugar onde você quer ver a bênção de Deus. Amém? Por favor, irmãos, vamos subindo um pouquinho para caber mais gente aqui. Você já pensou por que o resultado que você almeja e deseja ainda não chegou? Talvez porque a sua casa não esteja com aqueles pilares lidos em Provérbios capítulo 24, versos 3 e 4. Talvez você precise botar. O primeiro pilar é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Se você não tem, primeira coisa, entregar a sua vida a Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão e diga: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém nesta manhã que queira entregar a sua vida a Jesus? Esteja aqui ou está no salão. É o primeiro pilar. Se não há, porque todos nós já temos. Porque senão temos que fazer. O segundo é colocar a nossa casa diante do Senhor. Precisamos. Hoje à noite, a palavra vai ser uma continuação desta pela manhã. Eu estarei pregando sobre o culto no lar. Falando sobre isso. Não falte, não deixe de vir. Venha ouvir o que Deus tem para você. Minha casa será um pedacinho do céu. Eita coisa boa, hein? Eita coisa boa, pedacinho do céu. Minha casa não será um lugar onde eu vou dizer assim: que inferno. Não, eu vou ter prazer em voltar para casa. Vou ter prazer em estar com meus irmãos, com os meus tios, com os meus avós, com o meu marido, com a minha mulher. Minha casa será. Se ainda não é, irmão, quem vai fazer isso não é outra pessoa senão você mesmo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã, pelos desafios, pelas palavras que recebemos. Obrigado pela vida de pastor Isaías, irmã Rejane, pelo desafio que ela leu a partir do texto que o irmão Noélio escreveu. Não importa qual é o tamanho da nossa casa, não o tipo da nossa casa, mas uma coisa que é importante é a tua presença. Para que de fato os nossos quartos, a nossa sala, possam abrigar o que está profetizado em Provérbios capítulo 23, verso de número 4. Que possamos de fato viver a experiência de uma família saudável. Não a família improvável, aquela que não tenha problemas nem dificuldades, mas aquela que em meio aos problemas, às dificuldades, ela enxerga o Senhor conduzindo. Passando pelo vale da sombra, da morte, do desemprego, da enfermidade, das desavenças, das opiniões divergentes, dos momentos de crise, mas sabemos que o Senhor está no barco conosco.
O Senhor está conduzindo, o Senhor está segurando a nossa mão. Pai, aqui na frente há tantos irmãos que vieram com esse papelzinho, sugestão da igreja, motivacional, para apenas reunir marido, mulher, filhos, quem sabe, ou então os irmãos que convivem juntos, os avós com os netos, os tios com os sobrinhos, os parentes, ou quem sabe a casa. Nela habitam pessoas que não são nem parentes, mas formam a casa. Senhor, que a partir disso, o nosso lar seja totalmente transformado. Seja um lugar onde haja edificação, onde haja salvação, onde de fato possamos experimentar a Tua presença. Eu os abençoo. E quero no último domingo deste mês poder chamar novamente esses irmãos aqui à frente. E eles possam vir dizendo, de fato, eu cumpri aquilo que me propus fazer. Consegui todas as semanas deste mês me reunir por meia hora, 5 minutos, o tempo que foi disponível possível, separar com qualidade para reunir a família e clamar: vem, Senhor, habitar. Vem, Senhor, tabernacular. Vem, Senhor, estar em minha casa. Como tu estiveste com a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Senhor, nós oramos por cada irmão, cada irmã que está aqui, pelas metas nobres que cada um de nós fez este ano. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Oramos pela comitiva da igreja que está indo agora levar conforto à família enlutada do irmão Luiz, a sua esposa Zezé. Senhor, traz a tua bênção e a tua direção. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos quantos aqui estamos nesta manhã, sobre as famílias aqui representadas, sobre as famílias que participam do culto por meio da internet, e sobre o Israel de Deus, família de Deus, por esta terra espalhada. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém e amém. Glória a Deus. Pastor Isaías vai sair aqui por trás e vai para a porta lá despedir de você. Graças e paz, queridos. Um abraço. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. E seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aguardo